Estamos começando mais um Porto Alegre em Debate, aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET de Porto Alegre. Hoje o nosso assunto é turismo. Para falar sobre isso, temos como convidados aqui nos estúdios da TV Câmara, Maria Helena Miller, coordenadora de Planejamento Turístico da Secretaria Municipal de Turismo. Também conosco, José Hamilton Lopes, superintendente do Porto Alegre Região Metropolitana Convention Visitors Bureau. E Adriana Regadas, gerente de vendas do Hotel Sheraton Porto Alegre. Desde já agradeço a presença de todos e também de você que está aí nos acompanhando. Turismo em Porto Alegre é um assunto permanentemente discutido. E agora nós estamos às vésperas da Copa. Não vamos entrar tanto nesse assunto ainda, porque ainda muito vai se falar sobre a Copa. Mas é claro que não vamos poder fugir disso, porque toda a cidade já está em preparação. Mas vamos tentar direcionar um pouco o nosso assunto para turismo de eventos. O que vem a ser isso? Qual é a vocação de Porto Alegre para isso? Bem-vindo a todos. O José Hamilton Lopes também vai nos falar sobre uma pesquisa do Convention Visitors Bureau sobre essa questão, não é? Maria Helena, vamos começar por você, da Secretaria Municipal de Turismo. Como está a Secretaria de Turismo e qual é a vocação de Porto Alegre no turismo hoje? O que a Secretaria vem trabalhando para isso? Nós estamos trabalhando muito intensamente com todos os nossos parceiros do Convention Bureau, o Sheraton Hotel, que também integra a nossa rede de preciosos parceiros que a cidade tem, porque Porto Alegre, como todos sabem, é uma cidade, sim, vocacionada para o turismo de negócios e eventos. É uma cidade que tem no seu ambiente, com a sua estrutura, ela já foi testada e aprovada como uma grande cidade de eventos. O Fórum Social Mundial muito trabalhou pela imagem e pela qualidade de se mostrar a cidade como uma cidade de eventos. E de negócios também, temos todo um ambiente favorável, nós temos excelências em atividades que naturalmente atraem pessoas e um fluxo interessante de turistas, porque certamente o Hamilton talvez possa falar um pouco mais depois. O turista de negócio e eventos tem um perfil de turista que gasta bem na cidade, que circula e aciona toda a nossa rede e toda a oferta turística que dispomos. Esse turista, então, é um turista que vem especificamente para a cidade com um objetivo e acaba usufruindo da cidade na sua estrutura e nos seus atrativos turísticos também, é isso? É isso mesmo. Ele vem à cidade com um interesse específico e, na verdade, ao ser apresentado ao leque de oferta, de atrativos, de lazer e entretenimento, ele usufrui da cidade. Porque nós temos, como todos sabem, uma gama de atrativos que que permitem, né, se conhecer a cidade de muitos pontos de vista. Nós temos atrativos naturais, nós temos atrativos culturais, nós temos uma agenda cultural muito intensa e dentre os atrativos naturais temos toda essa orla, né, que merece e precisa ser curtida. Nós temos uma zona sul, na zona sul da cidade, recantos surpreendentes, que são os nossos caminhos rurais, que verdadeiramente surpreende o turista. Enfim, este turista que vem a negócios e eventos, ele é apresentado também para que viva a cidade intensamente. É uma agitação, é com a sua animação noturna também, que Porto Alegre é conhecida pelos muitos redutos que tem, né? E se olharmos, né, a Cidade Baixa agora, com toda essa renovação de pinturas, nós temos um espaço muito atraente de animação noturna, ali, né, José do Patrocínio, Lime Silva, Rua da República, enfim. Então, Porto Alegre se apresenta, favorece e tem essas várias opções de lazer. Isso significa, então, que a cidade, de certa forma, está mais ou menos preparada já para esse tipo de turismo de negócios e de eventos. Mas como é que acontece isso? Como é que acontece
esse negócio, esse evento? Como é que isso chega até Porto Alegre? Essa captação do evento. Primeiramente, então, agradecer a oportunidade de estar aqui representando o Porto Alegre Convention Bureau e dizer que nós exercemos um trabalho na área do turismo bastante específico. Sabemos que o tema turismo ele é absolutamente amplo, ele envolve toda a cidade em todos os seus segmentos. No nosso caso, nós fazemos o melhor uso possível da estrutura instalada para a recepção de grandes feiras, para execução de grandes congressos e seminários. Só que nós trabalhamos com uma perspectiva de futuro. Nós precisamos enxergar as oportunidades de Porto Alegre a partir de um período de, em média, 2 a 3 anos à frente. O que temos hoje já de eventos confirmados para a cidade, isso já foi realizado há algum tempo atrás. Isso então torna-se um grande desafio, porque você tem que olhar para a cidade não no que ela está disponibilizando hoje, mas o que ela deverá disponibilizar mais para frente, né? Então, já levando para um tema do momento, que para nós está sendo extremamente importante, dentro da estrutura de oferta desse Porto Alegre Convention Bureau, nós temos alguns grandes centros de eventos já consolidados. Os 2 maiores centros em Porto Alegre, o Centro de Eventos da Fiergs e o Centro de Eventos da PUC. Para nós, que estamos com esse olhar de futuro, já está se tornando demandante um terceiro grande centro de eventos. Quer dizer que esses 2 centros atendem às necessidades atuais. Hoje a nossa capacidade de absorver eventos para os centros de eventos, ela está sendo limitada. No entanto, essa construção toda dessa rede de negócios, ela tem uma série de particularidades que afeta alguns negócios bem importantes, em que, se você olhar o cenário hoje, ele é frágil, ele não é completo. Se pegarmos aí o segmento em que a nossa amiga Adriana é especialista, né? A parte da hotelaria. O que é importante entender? Há uma oferta de hotel diário, há uma oferta de apartamentos diário, que precisam ser ocupados. Esse equipamento centro de eventos, ele tem uma característica em que ele traz o visitante para 3 a 4 dias, e ele precisa de alguns dias antes de montagem do evento, em que a hotelaria não está sendo ocupada por esse congressista, e o centro de eventos precisa de alguns dias depois para poder fazer a desmontagem de um evento. É um ciclo importante e é um ciclo que afeta diretamente aos negócios, porque para o grande conjunto de empresas que trabalham nesse segmento do turismo, o ápice, o momento da venda, é o momento da presença do visitante na cidade. Se nós temos essa condição necessária de um tempo de montagem de evento e um tempo de desmontagem, isso não vem ao encontro dos interesses, por exemplo, da hotelaria, né? Então, por que nós precisamos de um terceiro grande centro de eventos na cidade? Primeiro, porque Porto Alegre já tem condições de receber eventos do porte de 8.000, 10.000 pessoas. Não os recebe porque nós não temos espaços de eventos que comportem esse número de público. Também um outro olhar de futuro. Uma cidade pujante como Porto Alegre está despertando uma série de interesses de investimentos. Então, surgem ideias, novos hotéis, novos equipamentos, etc., que não vão dar conta da demanda, não vão dar conta da venda de demanda, né? Vão ficar, de certa forma, ociosos, se nós não colocarmos em paralelo a essa estrutura hoteleira equipamentos que possam ter um calendário de eventos que fortaleça esse processo comercial, né? Então, hoje o Porto Alegre Convention Bureau, para além da sua preocupação diária de pesquisar e olhar o mercado nacional e internacional e prospectar negócios para a cidade, ele já olha os equipamentos necessários para daqui a alguns anos. E aí o ápice disso tudo, a gente tem expectativa que seja a tão falada Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Que vai nos colocar. Por que a Copa do Mundo é importante para as estratégias de ação do Convention Bureau? Porque o destino turístico, ele precisa ter uma exposição de mercado. Então, hoje nós temos absoluta tranquilidade em dizer que, nacionalmente, Porto Alegre já é um dos principais destinos de eventos.
Mas internacionalmente, nós ainda não nos colocamos de uma forma e de uma exposição midiática que nos coloque em condições competitivas, porque esse processo que nós trabalhamos é absolutamente competitivo. Todos os eventos que nos interessam para outros destinos também. Então não é só uma questão de uma simples vontade de ter o evento, você tem que ir lá e lutar por ele. Oferecer melhores condições, melhores atrativos. Você tem que lutar por ele, você tem que fazer um processo de apresentação e qualificação do destino, de tal forma que façam com que os decision makers desses eventos escolham Porto Alegre como seu futuro destino. Você poderia apontar algum outro local que é digamos assim, o principal concorrente de Porto Alegre nessa situação? Olha, esse tema da concorrência ele também é bastante interessante, porque ele é circunstancial, né? Quando nós trabalhamos com um evento de porte regional, nós temos algumas concorrências regionais. Certo. Quando nós trabalhamos com eventos de porte nacional, depende do tamanho deste evento. Tudo vai depender sempre do tipo do evento, exatamente. Da sua finalidade. São características que cada evento tem, que ele pode ter uma melhor realização neste ou naquele destino. Tá certo. O que nós fazemos então? Nós focamos o nosso processo de pesquisa em eventos que sejam do perfil, obviamente, do atendimento que Porto Alegre pode dar com qualidade. E não são muitas as cidades no Brasil hoje que podem ofertar espaços para eventos maiores do que 5.000 pessoas, né? Porto Alegre é um desses poucos locais. E queremos agora ser maior. Queremos atender eventos de 10.000, 12.000 pessoas. Para isso precisamos de investimento. E a nossa rede hoteleira, Adriana, como é que está? Dependente dessa situação de ter eventos, atendendo o que existe, precisa crescer? Não. Porto Alegre precisa crescer, né, Hélio? Tanto a rede hoteleira quanto os outros meios que o Hamilton comentou. Uma coisa que a gente sempre fala nas reuniões do Convention é que venham outros, né, hotéis. Os hotéis que já estão consolidados aqui não tem receio de uma concorrência. A gente tem, na realidade, uma preocupação com o destino. Eu acho que essa questão que o Hamilton estava trazendo com Porto Alegre e tu qualificar e escolher os eventos que tu quer para a cidade é muito importante, porque tu tem o Convention tem um poder, é um vendedor, ele vende a cidade. E a gente tem que pensar que essas pessoas que vêm para os eventos são clientes de todo mundo, não é só do hotel, não é só do centro de convenções, é do restaurante, é do taxista. Então a gente tem que se qualificar. Se o Convention faz uma escolha errada para Porto Alegre, um evento para mais, por exemplo, 8.000, 10.000 pessoas que a rede hoteleira não consegue suprir, isso é um ponto negativo para a cidade. Isso estraga a imagem da cidade para próximos eventos. Então, essa questão de... Todo aquele turista que sai reclamando de alguma coisa, falando mal, já é um ponto muito negativo. Com certeza, e pensar que sempre quando é negativo, a pessoa tende a falar mal para um número maior de pessoas. Então, a nossa preocupação ali com o hotel é sempre estar em conjunto, tanto com a secretaria, com o Convention. A gente tem vários comitês e fóruns para discussão, para qualificar não só o nosso hotel, mas ajudar os outros, ajudar um pensar de Porto Alegre. Porque apesar, o Convention capta e a gente hospeda, então a gente tem que estar numa sincronia muito boa. Em termos de eventos lá, o hotel, né, no caso o Sheraton, a gente recebe muitos eventos. Não é do porte de uma Fiergues e de uma PUC, obviamente, que o centro de convenções é menor, mas a gente recebe não só o evento corporativo, o congresso, mas também o evento social, que também é um ponto que às vezes, como o Convention não capta, não passa por uma secretaria, às vezes passa despercebido, e isso movimenta muito. Só para te ter uma ideia, no final de semana, esse tipo de evento movimenta a rede hoteleira, no nosso caso, e muito. Porque como o gaúcho está expandindo muito, está indo para São Paulo, para o exterior, muitos casam e tem grupos, né, desses casamentos que se hospedam conosco. Final de semana, agora a gente tem 60 apartamentos oriundos de um casamento e que a festa nem é no hotel. Então, assim, esse é um outro nicho de evento que movimenta a cidade nos finais de semana, que às vezes a gente não tem uma estatística tão apurada. Mas, pelo que se vê, claro, todo mundo percebe, vocês todos trabalham em conjunto, né? De que forma é feita esse trabalho de captação de eventos? Como é que se busca isso? O que se faz e o que pode ser feito para melhorar isso? Não existe uma via de mão única, né? Existem várias formas em que você pode atuar no mercado.
A mais tradicional é que o Convention ele possa fazer, dentro das suas estruturas e ferramentas, pesquisas de mercado, identificação de potenciais eventos que podem vir para cá. E esse processo, então, começa então uma caminhada de articulação, de rede de relações, de lobby com lideranças de segmentos. O segmento mais forte na área de eventos ainda continua sendo o segmento da medicina, né? Muitas especialidades realizam seus eventos anuais, bianuais, etc. Então, tudo começa por um processo de articulação. Identifica a oportunidade, encontra quem são as pessoas que podem nos ajudar nesta caminhada, nessa prospecção. Na medida em que nós encontramos o caminho e as pessoas certas e as vontades, né, porque você precisa despertar nas pessoas que podem te ajudar, a vontade de se envolver num processo de trazer um evento para cá. Esse é um aspecto muito importante, porque quando você traz uma pessoa para esse processo, ela se sente corresponsável pelo sucesso ou fracasso desse projeto. Então, um desafio que nós temos em Porto Alegre é mostrar e dar confiança para essas pessoas que podem nos ajudar, de que sim, que eles iniciem essa caminhada de prospecção, que nos ajudem a trazer o evento, que certamente eles ficarão muito orgulhosos ao final do processo de terem investido sua credibilidade em trazer um evento para Porto Alegre. Porque Porto Alegre é diferenciado nesse aspecto. A prestação de serviço é uma das melhores que nós temos no país. Não vou dizer a melhor, porque senão fica chato, né? Mas eu quero te dizer que nós temos, sim, condições maravilhosas de prestação de serviços. Temos muito que melhorar, muito. Nunca estaremos prontos. Mas num comparativo com outros destinos turísticos, nós estamos muito orgulhosos dessa capacidade de atendimento. E me parece, Milton, que é um trabalho bastante árduo e minucioso e constante. E de longo prazo. Como tu falou, de longo prazo. Tem que identificar, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que preparar toda uma... Em médias, quando você fala em eventos de grande porte, de padrão internacional, em média leva-se de 3 a 5 anos para você poder captar um evento. Então veja, olha a dificuldade de você então projetar em 5 anos uma cidade. Como nossa cidade estará daqui a 5 anos para receber essas X mil pessoas? Em que período do ano nós estamos captando esse evento? É na alta temporada? É na baixa temporada? Quanto que ajuda? Quanto que atrapalha? Quanto que atrapalha os negócios dos nossos mantenedores? Que a estrutura do Convention, ela se viabiliza através de empresários e de empresas mantenedoras, né? Então, em que medida nós estamos ajudando? Em que medida nós estamos atrapalhando? Porque você pega e traz um evento de grande porte em alta temporada, é um negócio importante, que vai obrigar o empresário a olhar a sua estrutura de atendimento, organizar transferências de negócios para outras datas. É complexo, é um processo bastante complexo. Como é que a cidade recebe isso, eu quero dizer assim, turismo de eventos, turismo de negócios? Parece assim que não é um turismo para a cidade. Como se convencer a cidade que isso é importante, que isso é necessário e que isso é um grande filão, digamos assim, turístico? É um desafio, na verdade, porque segue sendo muito comum a gente ouvir da comunidade porto-alegrense: como assim, Porto Alegre é uma cidade turística? Porque nós temos exatamente no segmento de negócios e eventos a nossa força atrativa. E segue existindo o imaginário que turismo é turística a cidade que tem sol e praia. Turismo é algo só para passear, é simplesmente de lazer, porque também essa conceituação de lazer também é complicada, porque o lazer para mim pode ser o religioso, adoro igreja, adoro museus, mas enfim. Mas então nós temos, a Secretaria tem nesse caminho de sensibilizar, de despertar a comunidade, nós temos um projeto que eu entendo que faz provocação nas crianças, que é o turismo fazendo escola.
né? Porque as nossas escolas em Porto Alegre trabalham a cidade de Porto Alegre no terceiro ciclo, segundo ou terceiro ciclo. E nós estamos recebendo, nós estamos trabalhando essa criança para que veja, para que sinta, para que saiba reconhecer os atrativos que a cidade tem, o fluxo que ela recebe, mas enfim, começando, né, por essa criança, né, que tem que olhar a cidade, porque nós todos somos importantes na divulgação, na promoção do destino Porto Alegre, né? Nós precisamos saber que não é simplesmente por explosão espontânea que temos a rede hoteleira que temos equipamentos, né, os restaurantes que temos, enfim, existe todo um fluxo de turistas que, essencialmente, na sua grande maioria, sim, é de negócios e eventos, que essa é a força do turismo de Porto Alegre. E nesse sentido, nós queremos, né, queremos consolidar a imagem de cidade turística para a nossa comunidade, porque essa estima, essa autoestima é importante para que o destino seja cada vez mais querido, mais buscado nesse mercado todo, quer seja no turismo de negócios, de eventos, cultural, enfim. Então, trabalhamos bastante, mas queremos, né, que a cidade, e esse é sempre o apelo que a gente faz, em todos os lugares que vamos, que olhem as estruturas que a cidade tem. Olhe, né, olhe o jornal, a programação cultural que Porto Alegre oferece, os eventos que tem, enfim, os eventos do nosso próprio portfólio. A Feira do Livro, Semana Farroupilha, que são eventos que também atraem turistas, mas são manifestações nossas, né? Mas, enfim, então é um desafio, segue sendo um desafio, porque a pergunta e o questionamento é constante. Porto Alegre é uma cidade turística? Vamos combinar que não é qualquer cidade, como disse o Hamilton, né, e a Adriana, que tem a estrutura que temos, né, que tem os equipamentos que tem, e somos reconhecidos. E somos, né, é claro que a Copa 2014 vai nos ajudar nisso, né, Hamilton, penso. Assim esperamos, né? Penso que vai, porque o grande legado da Copa 2014 que o turismo quer é de imagem do destino. Porque nós estamos trabalhando, existe todo um movimento, toda uma articulação, a cidade vai receber melhorias de mobilidade urbana, dos seus estádios, nos seus equipamentos, mas nós precisamos sim trabalhar, e o legado que vai ficar é que imagem vamos projetar, não só nacionalmente, mas para o mundo, né? E nesse sentido, e precisamos ter a imagem de futuro, a secretaria, que penso que ela também tem que, trabalha a promoção, trabalha a qualificação, mas tem que trabalhar a infraestrutura de toda essa oferta turística que está aí. Nós estamos buscando recursos, né, para alguns equipamentos que a cidade sabe há muito que precisa. Terminal turístico fluvial, um terminal turístico rodoviário que não temos, enfim, equipamentos que são preferencialmente primeiro para a cidade. E é claro que isso vai beneficiar o turismo também. É sempre importante lembrar, né, que tudo isso que vai se fazer, toda essa infraestrutura, né, é algo visando a Copa, mas é para a cidade, vai ficar para a cidade e vai favorecer a cidade depois da Copa, espera-se por muito tempo, não é? Quer dizer, eu só chamo a atenção, era do seguinte, nós aqui, conversando contigo, estamos acionando alguns conceitos, destino, que é muito comum no nosso dia a dia, e de repente a gente tem que explicar um pouquinho o que é esse destino, né? A Maria Helena está aqui representando o município de Porto Alegre, como capital do estado. Ela acaba tendo uma influência, uma abrangência regional, mas o Convention Bureau, sim, ele atua de forma regional. E o nosso olhar sobre esse aspecto que a Maria Helena acaba de destacar, é de que trazer um projeto como uma Copa do Mundo, a sede dos Jogos é Porto Alegre, mas o estado como um todo ele é contemplado, principalmente região metropolitana e os polos turísticos mais consolidados, como por exemplo a Serra. Então, quando nós recebemos a FIFA, em sua primeira comitiva, até foi lá no Sheraton que nós apresentamos a estrutura de Porto Alegre,
foi justamente com esta preocupação de um raio de 150 quilômetros, qual é a oferta de serviços. Então o Convention Bureau teve essa preocupação, essa demanda de fazer a coleta desses dados todos e apresentar formalmente à FIFA oferta hoteleira, oferta gastronômica, vias de acesso, as questões aeroportuárias, etc. Então, quando nós dizemos aqui destino, um destino é um destino turístico, não é o destino cidade, não é uma cidade em específico. Porto Alegre, como região metropolitana, ele é um destino turístico. Você está acompanhando o Porto Alegre em Debate, que está discutindo hoje turismo e turismo de eventos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Protásio Alves é a maior avenida de Porto Alegre. Ela inicia como continuação da Avenida Oswaldo Aranha e termina na divisão da capital com Viamão. No passado foi chamada de Estrada da Capela, Caminho de Viamão e Caminho do Meio. Devido à localização geográfica da avenida, este último nome permaneceu por quase 100 anos e foi alterado apenas em 1936. O Caminho do Meio passou então a se chamar Avenida Protásio Alves. A denominação é uma homenagem ao Dr. Protásio Alves, nascido em Rio Pardo em 1858. Ele foi vice-presidente do Estado em 2 mandatos e fundou a Faculdade de Medicina da URGS. Com o novo nome, vieram as transformações urbanas da área. A partir de 1939, com José Loureiro da Silva à frente da Prefeitura, uma série de obras de calçamento, desmonte e implantação de meios-fios modernizaram a avenida. E esta modernização aumentou também o fluxo de veículos no local. Por isso, ainda na década de 40, a avenida foi alargada de 22 para 30 metros. Agora, a Protásio Alves é a avenida mais utilizada pelos moradores de Viamão que trabalham na capital. Em toda a extensão, a Avenida Protásio Alves apresenta prédios comerciais e residenciais. Um espaço cultural dentro do Legislativo de Porto Alegre. O memorial é o setor responsável pela realização, elaboração e desenvolvimento de projetos na área histórica política da Câmara Municipal. Através de seu acervo e das atividades educacionais, o memorial recupera e disponibiliza aos porto-alegrenses um pedaço da sua história. Voltamos com o Porto Alegre em Debate, que nesta edição está falando sobre turismo. Turismo de eventos em nossa capital. Temos, o Hamilton já citou no primeiro bloco, né, que é necessário um novo centro. A Adriana falou da questão da rede hoteleira. A Maria Helena lembrou que a Secretaria sempre está trabalhando também, procurando divulgar os pontos, os eventos, os locais para serem visitados. Mas eu pergunto agora, de um modo geral para vocês, como é que está a cidade em termos de serviço, estrutura urbana, de atendimento às pessoas que vêm para cá, para um negócio, para um evento, naquilo que a Adriana falou logo no primeiro bloco, né? É preciso que se tenha muito cuidado porque o turista que vem aqui não saia falando mal, dizendo, ó, Porto Alegre, né? Como é que está a cidade atualmente? Estruturada no atendimento a isso? Eu acho que no atendimento, a gente está muito bem. Óbvio, como o Milton falou, que a gente sempre tem como melhorar, né? No hotel a gente sempre tenta se qualificar, estando com a secretaria, porque cada pessoa é um agente, cada empresa tem que pensar que nós somos um agente vendedor da cidade. Então a secretaria sempre nos mune de informações de Porto Alegre, de como passar isso para o nosso cliente, e da mesma forma o Convention Bureau, a nossa ligação com eles. O que na realidade nos preocupa são questões não só de atendimento, mas as questões de estrutura da cidade. Então, quando a gente fala em receber um evento maior, o que nos preocupa muito, principalmente na área do Moinhos, eu acho que isso é geral em Porto Alegre, o centro da cidade também, é a questão do trânsito. Que vale ressaltar o grande empenho que a Prefeitura fez agora há poucos dias com a final da Libertadores, com o trânsito, que em 2006 foi bem complicado,
mas que agora em 2010 a gente conseguiu, as pessoas conseguiram chegar no estádio, não teve aquela euforia, não teve aquele caos de carros subindo no acostamento, subindo em canteiros, indo por acostamento. A gente percebeu que houve uma organização. Ele foi apresentado como um teste já para a Copa do Mundo de 2014, não é aquela proposta de esquema que a Secretaria de Segurança preparou, a Prefeitura preparou. E funcionou então, esse teste? Funcionou. Mostrou que se for aplicado ele vai... Acho que quem foi ao estádio percebeu isso, né? Que conseguiu chegar a tempo. Os portões não precisaram ser fechados antes, as pessoas conseguiram chegar com calma, não houve alarde. Para nós, como hotel, também foi um teste. Como nós estávamos com a parte da organização, a gente teve que mobilizar toda a questão da frente do hotel, de segurança. A gente conta muito com a ajuda e a colaboração da Brigada Militar, da EPTC. Então, sempre quando a gente tem eventos como esse, ou um grupo que demande ônibus, demande muitos veículos no hotel, a gente já avisa, a gente manda um ofício para preparar, para que isso não seja pego de surpresa, porque a gente tem que pensar que o hotel está ali, naquela região, mas a gente não pode causar um transtorno para o morador. A gente tem que tentar minimizar o máximo o dano ou o caos que pode gerar aquilo. E eu acho que dessa vez... Evitar complicações para os moradores do entorno e principalmente para os hóspedes também, para que... todo um trabalho conjugado. Exatamente, eu acho que a preocupação que tem não só o hotel, como todos nós, não é só com o teu cliente. Né? É com o entorno, é com o porto-alegrense, é com o cliente que está circulando, a pessoa que está passando pela rua. Então, acho que essa é a preocupação que todos nós devemos ter. A justificativa que nós temos para ter esse tipo de pensamento da importância desse teste é porque não podemos esquecer de que havia uma parte do estado do Rio Grande do Sul diretamente interessada nesse tema. A população de Porto Alegre, o morador de Porto Alegre, estava interessado nesse evento diretamente. Então, 50%, vou equilibrar aqui a discussão, tá bem, 50% da cidade estava absolutamente interessada e desejosa daquele ponto chamado Estádio Beira-Rio. Né? Na ocasião de uma Copa do Mundo, a comunidade, o cidadão porto-alegrense, ele vai estar envolvido com o grande evento, a exposição de Porto Alegre, ele vai estar orgulhoso disso, mas ele não vai estar tão voltado para o jogo de futebol em si. Então nós entendemos de que a estrutura de mobilidade em função da Copa do Mundo, ela deve demandar menos do que demandou a final da Libertadores. Porque tínhamos na cidade um time da cidade, com torcedores da cidade, nem todos cabem dentro do estádio de futebol. Quem não foi para o estádio foi para a rua, saiu com seu carro, foi fazer buzinaço, fez festa, né? Estava absolutamente envolvido e isso, então, mobilizou toda a cidade, todos os bairros. Na Copa do Mundo a gente sabe que não vai ser assim. Não vai ser assim. Né? Então, sim, concordo que foi realmente um importante teste e passou com louvor. Né? E penso que a cidade mostrou sua capacidade de se organizar para grandes eventos, porque foi uma ação muito bem articulada pela prefeitura, quer dizer, todos os segmentos que deveriam estar envolvidos sabiam o seu papel a cumprir, a informação fluiu muito bem também, né? Todos os apelos que foram feitos para que quem não tivesse ingresso não fosse, por onde estariam sendo desviados, as áreas de estacionamento. Penso que a cidade funcionou como uma orquestra, verdadeiramente. Penso que foi um grande teste, né? E só falando nas questões de estrutura da cidade, de não só de atendimento, enfim... numa recente pesquisa que nós fizemos do Perfil Nacional do Turista em Porto Alegre, e que evidentemente que mostrou que a grande maioria veio motivada por negócios e eventos, né? Mas assim, o grau de satisfação, né,
deste turista com a cidade de Porto Alegre, com a rede hoteleira, os restaurantes e a hospitalidade gaúcha, foram itens destacados nessa pesquisa, né? E também um percentual enorme de turistas que indicariam, né, voltariam a Porto Alegre e indicariam a cidade. Então, assim, nós precisamos sim nos estruturar, porque quem aqui chega, sabe, gosta demais da cidade, quer dizer, os serviços têm qualidade, precisamos melhorar, estamos muito atentos, queremos mais. Nós do poder público estamos buscando fazer a nossa parte em qualificar essa infraestrutura, e muitos são os projetos e recursos que a Secretaria, que a Prefeitura está buscando, ao Prodetur, que é um grande programa de desenvolvimento turístico que nós queremos e já estamos buscando dinheiro para a gente trabalhar essas questões da infra e da estrutura turística, né? Porque é evidente, né, que sempre queremos muito mais, mas na questão de atendimento, né, da hospitalidade, as nossas pesquisas mostram que nós temos quem vem gosta qualidade e quer voltar. E isso, Hélio, assim, que a gente fala tanto no turista de negócio, ele é extremamente exigente. Esse é um turista muito difícil de agradar, porque o turista lazer, ele está relaxado. O turista de negócio, ele não está, ele está a trabalho. Então, ele quer que as coisas funcionem. Tem horários, ele tem o grau de satisfação e de exigência desse cliente é muito maior do que o de lazer. E a gente tem que lembrar, que a gente comentou um pouquinho no primeiro bloco, que a gente fala de turismo de negócio, turismo de eventos, mas ora esse turista, ele faz lazer. Claro. Ora esse turista, ele é um pai, ele é um homem, ele é uma mulher. Então, assim, a gente fala muito de turismo de negócios, e aí a população pensa, está muito distante de mim. Não está distante de ninguém, né? É uma pessoa normal que, ora, ela vai fazer o seu lazer. E muitos dos congressos, o que a gente está tentando, em conjuntos, todos nós, é que essa pessoa venha para o congresso, venha para o seu evento e permaneça na cidade ou no final de semana anterior ou posterior. Então, é uma coisa que a gente... Naquilo que tange ao aspecto econômico de interesse da cidade, esse turista, ele é um consumidor em maior potência do que o turista corporativo, o turista de lazer. O dado numérico que nós trabalhamos atualmente no Convention Bureau é que, não incluso as despesas de deslocamento aéreo, ou seja, só as despesas locais, desde hospedagem, alimentação, etc., um visitante de corporativo gasta em média R$240 dia, e um turista de eventos R$320 dia, em potência de 50% a mais, né? Então, é muito importante para a cidade poder trazer esse turista que tem esse poder de consumo maior. Não podemos esquecer que, em teoria, todo destino ele é emissivo e receptivo. Se nós não considerarmos o nosso destino como um destino turístico, o que nós estaríamos, em tese, fazendo? Exportando recursos, porque estaríamos mandando os nossos porto-alegrenses visitar o Brasil e o mundo, retirando da cidade recurso circulante, né, para ser colocado em outro destino. Então, nós precisamos ter uma via de mão dupla, de um retorno desses recursos também. E, de preferência, numa visão capitalista comercial, maior do que a saída, né? Claro que é muito difícil, né? Claro que a renda per capita do porto-alegrense hoje permite muita viagem, ele realmente sai daqui para gastar muito. O verão é emblemático, sai daqui e vai para o litoral, né? Então, quanto de dinheiro está saindo da nossa cidade e indo para outros destinos turísticos? Então, nós, do Porto Alegre Convention Bureau, trabalhamos na via inversa. Nós fazemos que muitos recursos sejam aportados aqui. Isso gera impostos, gera renda, gera emprego, e esses itens são bastante explorados na pesquisa de impactos econômicos que nós desenvolvemos junto com o Sindipoa, né, e com o apoio de todos os nossos mantenedores. Em síntese, é isso: fazer um fluxo reverso do dinheiro que os turistas investem. Se sai dinheiro para outros destinos, alguém tem que trazer dinheiro para cá. Uma visão assim, bastante simples e econômica, né?
Claro. Então, abordando Você falou, Hamilton, no primeiro bloco, que Porto Alegre tem uma necessidade de ter um novo centro de eventos, já para o futuro, já um futuro breve. Um futuro breve. É. Como é que o Convention Visitors Bureau está trabalhando essa questão? Há onde fazer esse centro de eventos? O que está se projetando para isso? O Convention, como instituição, ele é uma instituição pequena, um corpo diretivo pequeno, mas as pessoas que ocupam esse corpo diretivo participam de outras entidades empresariais. Nós temos o nosso primeiro vice-presidente, o Ricardo Ritter, atuando de forma bastante intensa num grupo de estudos que se formou dentro da Federação. A Federação, entre várias células que ela desenvolve de estudo sobre determinados segmentos e necessidades da cidade, ela abriu espaço para esse estudo de viabilidade maior para a realização de eventos com qualidade de padrão internacional, inclusive. Então, esse grupo de estudos que envolve não só empresários do Convention Bureau, mas também empresários da própria Federação e outras entidades, vem fazendo uma pesquisa, articulando alguns contatos e identificando algumas áreas em potencial. É sabido que na área do Humaitá há uma área muito próxima ao que hoje se diz ali será a arena do Grêmio, né? Então ali há uma possibilidade. Não quero cometer aqui nenhum tipo de inconfidência, mas o próprio Infraero sinaliza a possibilidade de nós estudarmos dentro daquela área da área federal, que é o Infraero, próximo ali a todo aquele complexo do aeroporto. Também a cedência e a parceria, né? Tem todo aí um estudo de viabilidade, questões legais, questões jurídicas, né? Que tem que ser enfrentamento, mas sinalizaram uma possibilidade importante de ocupar um espaço ali, com as características que nós estamos pensando desse centro de eventos, com grande área de exposição de feiras, com grande área de estacionamento, com grande oferta de serviços em gastronomia, e toda a estrutura de realização de eventos mesmo, como salas de congresso. E o investimento para isso, Hamilton, viria da onde? Olha, isso se fala da ordem de 15 milhões de dólares. Né? Então, é preciso uma parceria público-privada, é preciso entender que isso é uma necessidade estratégica da cidade. Nós estamos articulando com o poder público municipal, estadual, federal. Esses poderes têm sinalizado boa vontade na discussão, porque tudo ainda está em fase inicial, né? Ninguém prometeu nada para ninguém ainda, mas se o município entender de que esse tipo de equipamento pode fazer a diferença no futuro da cidade, então certamente essa casa que aqui nós estamos hoje, a Câmara de Vereadores, irá estudar algumas possibilidades de uma forma de incentivo, de uma forma de facilidades. Da mesma forma o governo estadual certamente o fará, e nós já sabemos que no PAC dos aeroportos já está previsto esse tipo também de possibilidade de prestação de serviços, etc. E para nós, dentro das nossas estratégias, nós temos um centro de eventos, o quanto mais próximo do aeroporto, nos parece ser bastante interessante. E se nós olharmos o desenvolvimento hoteleiro de Porto Alegre, que tem migrado do centro histórico, migrado em direção ao aeroporto, então você vê que essa vocação hoteleira, ela também já tem essa preocupação de estar cada vez mais próxima desse importante meio que é o aeroporto. Então certamente a gente vai conseguir dar uma série de respostas a problemas de mobilidade, etc. E prestação de serviços. Quer dizer que, pelo que eu tenho depreendido aqui de vocês, né, se a cidade se preparar, se projetar, se programar, Porto Alegre conseguirá crescer, desenvolver ainda mais, atrair muito mais negócios, né, e atender bem a todos. Me parece que é só uma questão de ter vontade, disposição, e todos vocês estão trabalhando juntos, não é? Sim. O problema do trânsito, como a Adriana lembrou antes, né, já foi feito um teste, é possível algumas soluções, não é? Um teste que o Internacional proporcionou para a cidade, não é? Felizmente, né? O time é bom. O time é bom, muito bem. Mas, quer dizer, é um caminho que está se andando e está colhendo frutos. Me parece que é isso, né? Esse turismo de eventos. Né? E nesse ponto, desculpa, né? Mas eu acho importante falar, e nesse ponto nós crescemos muito como comunidade.
porque só o fato de nós termos aqui na Câmara de Vereadores uma frente parlamentar direcionada ao tema turismo, isso para nós é o sinal de que o poder público ele começa a dialogar sobre o nosso tema turismo de uma forma mais estratégica para a cidade, como uma política pública de desenvolvimento da cidade, a questão do turismo. Todos nós sabemos que o turismo, ele sim gera importantes respostas para emprego, renda, etc. Mas precisa de investimentos em cima disso, e não só investimentos privados. É necessário toda uma estruturação em que, mesmo que a iniciativa privada ela tenha interesse e recursos para investir em certos serviços, ela não pode, por força de lei, por força de Constituição, por força da divisão de papéis, né, entre poder público e iniciativa privada. Então, o caso emblemático de Porto Alegre, somos absolutamente carentes em sinalização das vias públicas. E já há um projeto muito importante, né, para dar respostas a isso. Esse tipo de resposta da sinalização da cidade, ela não vem por intermédio direto dos empresários, ela vem por políticas públicas, por projetos públicos. É claro que viabilizados por impostos, etc, etc. Mas é um papel do poder público dar certas respostas, que no conjunto do que nós estamos conversando aqui agora, que é o bem receber, faz muita diferença. O Sheraton, competentíssimo equipamento, né, de altíssima qualidade, mas para chegar até ele, em que condições eu vou ter de deslocamento do aeroporto até o hotel, para chegar àquele equipamento de qualidade? Eu vou passar por muitas situações, que podem ser facilitadoras ou dificultadoras. É nessa hora que entra o poder público para dar conta dessas questões. Dessa infraestrutura toda necessária a um serviço que já vem sendo prestado, não é? Ou seja, turismo não se faz sozinho. Né? Turismo se faz num conjunto. Bem, nesse sentido, né, as políticas públicas, eu acho, estão sendo articuladas com o poder privado. Nós temos, né, um fórum de governança local do turismo, né, onde todos participam, reúne integrado por uma grande maioria de associações, de entidades que querem trabalhar pelo turismo da cidade. A Frente Parlamentar do Turismo, sempre conosco também, bem lembrado, Hamilton, né? E, na verdade, essas políticas públicas estão, né, sendo verdadeiramente articuladas de acordo com as necessidades. É esse sentar e conversar e discutir e buscar, quer dizer, melhorias e garantir que os investimentos sejam feitos nas questões que a cidade precisa, que isso vai favorecer o nosso turismo. Com relação à sinalização turística, uma ótima oportunidade, porque eu gosto, é um prazer, hoje, é um prazer falar em sinalização, que já foi nosso calcanhar de Aquiles. Né? A cidade... Aqui na Câmara, aqui entre nós, havia muita reclamação. Falta sinalização na cidade. Claro, as pessoas não sabem para onde ir. É verdade. Então, sempre, e mesmo nas pesquisas, né, que a gente tem feito com várias entidades de ensino e com muitos parceiros, feito pesquisas de satisfação, de perfil também, e a sinalização sempre aparecia como quesito que a cidade deixava a desejar. Então, hoje nós estamos com 3 projetos de sinalização. Implantamos ano passado dos caminhos rurais, que é uma rota turística levando para a Zona Sul também essa infraestrutura. Implantamos os caminhos rurais, já tem essa sinalização, a Zona Sul da cidade foi levada pelo turismo. Estamos trabalhando com o Centro Histórico. Nós estamos com um projeto na Caixa Econômica Federal, recursos Prefeitura e Governo Federal, para a implantação da rota para pedestres. Quer dizer, isso bem inédito na cidade, porque nós falamos do nosso centro histórico, falamos dos nossos atrativos, mas não damos, não facilitamos esse olhar, esse conhecer os nossos equipamentos, nossos museus, enfim, os pontos que entendemos, né, que são atrativos nesse nosso centro histórico. Ainda no centro histórico nós temos complementando a sinalização viária, a turística também, um projeto desenvolvido com a EPTC,
E temos ainda, queremos e vamos sinalizar recursos, Prefeitura, Ministério do Turismo, os principais acessos às cidades, porque nós queremos também destacar, né, dar boas-vindas para quem está chegando e marcar, para que as pessoas, para que a comunidade internalize que Porto Alegre é cidade-sede 2014. Então, isso em 4 pórticos nós queremos deixar destacado. Então, são contribuições, quer dizer, são projetos, né, que já estão os projetos executivos já estão prontos, estão em análise na Caixa e no Ministério do Turismo. Essa é uma notícia muito boa, né? É até interessante porque para todos os turistas ou mesmo cidadãos, a questão da sinalização, né? Mas principalmente com turista de eventos ou de negócio, eles descem do hotel para dar uma caminhada, vê uma placa, museu ou monumento, alguma coisa, facilita, né? A gente até no hotel tem várias, quando a gente tem o público de final de semana vem muito de carro. Os demais durante a semana não vêm. E a gente tem várias ligações para a gente orientar como chegar da entrada da cidade ao hotel. Então, para facilitar, a gente fez um mapa do hotel com a rota da entrada da cidade para facilitar. Então, são algumas coisas que acaba a empresa, o pessoal do privado fazendo, assumindo, para facilitar para quando esse turista chegue e tenha um acesso melhor. Que é uma coisa ruim, quando algo dá errado logo na tua chegada, a percepção já parece que não começou muito bem. A todos os outros olhares, né? Exatamente. Então, essa questão que tu falaste, de ter uma placa dentro das boas-vindas, eu acho isso muito simpático. E o que mais emociona, a gente tem uma pesquisa de satisfação com clientes no hotel, e a gente vê que o que mais qualifica, mais eles dão importância são para as pequenas coisas. Os pequenos cuidados. Então, para quem está nos vendo e escutando, às vezes parece que não é nada uma placa, mas o bem receber, né, é tão importante quanto tu ter uma cama bem boa, um chuveiro. Isso é muito importante, isso faz com que a percepção mude totalmente. É importante saber quem mora na cidade, por exemplo, tu já tem aquela tua rota, agora quem chega está num ambiente completamente desconhecido. Totalmente. Eu queria só aproveitar a oportunidade e retornar ao tema Copa muito rapidamente, só para destacar, não deixar passar em branco a seguinte questão. Nós entendemos a Copa do Mundo, pela ótica do empresariado, tá? Entendemos a Copa do Mundo como uma janela de oportunidades e não como um fim. Não é um projeto que em 2014, quando nós realizarmos uma boa Copa do Mundo em Porto Alegre, termos a ideia de missão cumprida. Nós temos um compromisso com a Copa do Mundo, nós temos um compromisso com a FIFA, nós temos um compromisso com os nossos visitantes e com os porto-alegrenses. No entanto, o tema Copa do Mundo, sob a ótica da iniciativa privada, é uma janela de oportunidades para o futuro. Uma oportunidade de expormos o nosso destino turístico em mídia mundial e dar continuidade a essa exposição. Não ter a Copa como um fim, mas como um meio. Eu só queria realmente retornar esse tema, porque nós precisamos trabalhar essa questão com todos os porto-alegrenses, de que todos nós comecemos a articular mentalmente esse tipo de pensamento. Não é a Copa em si que nos interessa, a Copa é o nosso meio para ir muito além. Exato. A Copa, tudo que será feito para a Copa vai ficar para a cidade e a cidade vai desfrutar depois e vai continuar atendendo. Nós estamos chegando ao final de mais um Porto Alegre em Debate, que hoje falou sobre turismo de eventos na cidade. Eu quero agradecer muito aqui a presença da Maria Helena Miller, coordenadora de Planejamento Turístico da Secretaria Municipal de Turismo. Tem alguma consideração final para nós, Maria Helena? Eu quero dizer que foi muito agradável essa conversa com vocês, né? Os grandes, o Hélio, novo grande amigo, mas o Hamilton e a Adriana são parceiros de discussões, enfim, e que muito trabalham também para a gente qualificar o turismo da cidade. E fica para todos o convite de que conheçam, que olhem a nossa Porto Alegre turística, que circulem no Linha Turismo, que é o City Tour oficial da cidade, que apresenta os principais atrativos e equipamentos turísticos que a cidade tem. E maiores, nós estamos ali na Travessa do Carmo, aqui muito próximo à Câmara, na Travessa do Carmo 84, de onde sai nosso Linha Turismo.
e onde também podem ser acessadas informações sobre o turismo da capital, seus equipamentos, suas estruturas, seus atrativos. E posso deixar o nosso site, claro, www.portoalegre.rs.gov.br/turismo. Muito obrigado. Também agradeço aqui a presença do José Hamilton Lopes, superintendente do Porto Alegre e Região Metropolitana Convention Visitors Bureau. Foi muito importante a tua presença aqui pelas colocações feitas. Eu agradeço, Hélio, o convite, agradeço a oportunidade de poder falar aos porto-alegrenses e faço um convite aos porto-alegrenses que nos assistem. Tenham orgulho da sua cidade. Nós precisamos desse espírito internalizado, de gostarmos do que é nosso, para que a gente possa receber com grande qualidade aquele que nos visita. O porto-alegrense, ele tem uma tendência a reclamar da sua cidade. Faça um esforço, faça um outro olhar, faça um olhar de amor por Porto Alegre, porque é isso que o Porto Alegre Convention Bureau vende, a melhor de Porto Alegre. Da mesma forma, também agradeço aqui a presença muito especial da Adriana Regadas, gerente de vendas do Hotel Sheraton Porto Alegre. Muito obrigada, Adriana, também Obrigada, por ter comparecido. Hélio. Obrigada pelo bate-papo. E a gente falou tanto de Porto Alegre, né? E às vezes o porto-alegrense tem receio de entrar lá no Sheraton. As nossas portas são sempre abertas. E para aproximar o porto-alegrense ao hotel, nós fazemos vários festivais. E quem tiver interesse, a gente falou tanto em eventos aqui, entre no nosso site, que é o www.sheraton-poa.com.br, que lá pode ter mais informações do hotel. Todos os eventos disponíveis. Obrigada. Muito bem. Agradeço também a tua presença aí do outro lado, nos acompanhando nesse programa. E contamos com você em uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.